Pessoal, hoje eu quero trazer um estudo aqui para você que ele é totalmente contraintuitivo, na verdade. Eu até quero saber se você tem coragem de seguir o que foi descoberto foi 2024, se eu não me engano, esse estudo aqui. E ele diz que é mais seguro que você tenha 100% investido em ações do que você tenha alguma porcentagem em renda fixa na sua carteira. Tá? Aí eu acho que é muito produtivo que a gente estude outras opiniões, às vezes, do que aquelas que a gente está acostumado a seguir. Justamente o nome do estudo é esse, né? Por trás do status quo, por trás daquilo que a gente sempre faz, e repensando o investimento do ciclo de vida, né? Do investidor. Então, o que eles fizeram? Os pesquisadores, que são lá de fora, eles analisaram vários e vários países desenvolvidos, são 39 países desenvolvidos, e eles analisaram o seguinte: qual que é a melhor forma de acumular dinheiro para a aposentadoria e também de viver com esse dinheiro depois da aposentadoria? Será que é melhor seguir aquela estratégia? Esse estudo foi feito fora do Brasil e normalmente lá eles dividem os investimentos em 60-40, né? 60% ações e 40% renda fixa. Eles têm também alguns tipos de investimento que são target date, né? Então, são aqueles investimentos que começam com mais ações e eles vão diminuindo a quantidade de ações ao longo do tempo de maneira automática, tá? Os fundos fazem isso já automaticamente. Então, ao longo da vida do investidor, a quantidade de ações vai diminuindo e a quantidade de renda fixa vai aumentando, para que chegue na aposentadoria e esse investidor tenha mais renda fixa dentro do portfólio e menos ações, de maneira que essa carteira fique mais conservadora. E esse estudo foi feito em vários países durante vários anos e as descobertas foram assustadoras, né? Porque eles começaram a propor investimentos em 100% de ações para tentar entender se isso seria mais lucrativo, se seria mais arriscado, se seria menos arriscado, se no final da vida desses investidores, mesmo depois da aposentadoria, teria mais dinheiro, se teria menos dinheiro, se de repente o dinheiro até acabaria, né, antes do tempo. E eu quero compartilhar com vocês quais foram as descobertas. Olha só. Deixa eu já compartilhar aqui o que eu preparei. Olha que interessante. Depois, inclusive, eu vou deixar o link do estudo para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E aí vocês podem analisar também. Eles analisaram, pessoal, 39 países num período de 1890 até 2023, né? Então são muitos anos de estudo de bolsa de valores desses países. São 1 milhão de cenários diferentes de estudos, então é um estudo muito, muito aprofundado mesmo, de fato. E são dois dogmas que eles queriam estudar, né? O primeiro será que de fato é interessante diversificar entre ações e títulos? Ações e títulos de renda fixa, nessa crença de que títulos oferecem de fato mais diversificação e mais segurança. E a realidade que eles descobriram foi: ações internacionais são melhores diversificadores do que os títulos, é isso que a gente vai ver. E o dogma 2 é que é melhor você reduzir ações conforme você envelhece, porque idosos precisam de mais segurança. E a realidade foi que ações, na verdade, mantêm o poder de compra para o longo prazo. Tá? E o resultado que eles encontraram da carteira, que é ótima, né? Então se eu tenho que ter ações, quanto que eu tenho que ter de ações, afinal? A estratégia ótima para um investidor americano, no caso aqui, que é onde eles estão, onde eles fizeram um estudo, seria de 33% de ações domésticas, né? 33% de ações americanas e 67% de ações internacionais, né? Ações do mundo. Isso para todas as idades. Então, independente se o investidor tem 20, 25, 30, 60, 70, 80 anos de idade, isso não importa, você mantém essa alocação. Tá? Isso é uma quebra de paradigma enorme para todo mundo que trabalha com investimentos. Vamos entender mais sobre isso.
Esse aqui é um exemplo, né, dessa alocação ótima que eles demonstraram, porque ela vai variando sim ao longo do tempo, tá? Um pouco. Então, a alocação em ações internacionais é o roxo, né? Então, você vê que a maior parte do gráfico aqui são ações internacionais. As ações domésticas é a parte cinza, né? Então, vai oscilando aqui ao longo do tempo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A linha preta, que corta o gráfico aqui no meio, tá aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Aqui, ó. Então, essa linha preta aqui que está cortando o gráfico, ela seria uma aposentadoria média aqui, né, aos 65 anos. E aí, uma sugestão que eles deram é que seria prudente, seria uma possibilidade de adicionar títulos públicos nessa fase da vida aqui do investidor, para que ele pudesse ter menos risco de o seu dinheiro acabar ou minimizar as possibilidades do dinheiro acabar ou dele ter chance do dinheiro acabar numa crise. Porque qual que é o grande problema de quem faz esse tipo de investimento ou de quem vai se aposentar depois que acumulou um grande patrimônio? É o que a gente chama de risco de retorno, né? Logo que você se aposenta. Porque você acumula aqui, por exemplo, R$1 milhão, e aí logo quando você se aposenta, vem uma crise, como a crise do Covid, como a crise de 2008, como a crise do .com lá em 2000, e aí você tem uma dilapidação do seu patrimônio de 30%, 25%, 40%, e aí você tem dificuldade de tirar os rendimentos que você achava que poderia tirar. Então, o que você poderia fazer aqui, né, o que o investidor poderia fazer para minimizar isso é nos primeiros anos aqui da aposentadoria, aumentar um pouquinho a alocação em títulos públicos para minimizar o risco disso acontecer, mas isso já seria zerado em pouquíssimo tempo, tá? Isso para aquele investidor que quer de fato tirar os 4% ao ano, com certeza, né? Para o investidor que topa ter um pouquinho mais de volatilidade ali, eu aceito tirar um pouquinho menos se acontecer alguma coisa, ou um pouquinho mais se tiver mais rendimento. Então, para essa pessoa, inclusive no estudo eles dizem que nem precisaria fazer isso não, tá? Aqui também tem outra descoberta que é chocante, né? O risco de ruína em cada um dos portfólios. Então, qual que é a chance de, se você tirar os 4% ao ano, que normalmente um portfólio de aposentadoria permite tirar, caso você tenha todo o dinheiro alocado em títulos públicos americanos, em ações domésticas, em investimento balanceado, que é o 40-60 que eu comentei com vocês, nos Target Date Funds, aqueles investimentos que vão reduzindo ao longo do tempo a porcentagem em ações, ou na alocação ótima, vai reduzindo a probabilidade de ruína conforme a alocação ótima, né? Você percebe aqui, então, nos títulos públicos, a porcentagem de ruína é muito grande, né? Quase 40%. Então, se todo o investimento de aposentadoria de alguém tivesse em títulos públicos, 40% de chance de ruína. Em ações domésticas, fica entre 15 e 20. Num investimento balanceado, entre 15 e 20. Nos investimentos que começam maior e vão diminuindo, também próximo de 20%. E na alocação ótima, que é a alocação de 67% em ações internacionais e mais ou menos 33% ações, 33, né? Difícil de escrever aqui. 33% ações domésticas é de aproximadamente 6%, 7%, tá? Isso é o risco de ruína, tá bom? Não é uma certeza de ruína, são coisas diferentes, tá? É o risco, probabilidade de ruína depois de rodar mais de 1 milhão de testes. Outra informação extremamente relevante do estudo é qual que é a taxa de poupança necessária para atingir a mesma qualidade de vida na aposentadoria. Ou seja, se eu preciso para chegar num determinado valor, imagina que eu quero chegar em R$1 milhão na minha aposentadoria. E para chegar nesse R$1 milhão, na estratégia ótima, né, fazendo a estratégia ótima sugerida, eu preciso poupar 10% da minha renda. Usando os fundos
target date, precisaria poupar 16% da renda, ou seja, 63% mais. E na estratégia balanceada 60-40, são 94% mais, 19% da renda. Né? Então, no exemplo prático, se você poupa R$2.000 por mês com uma estratégia ótima, seria preciso poupar 3.260 com uma estratégia de target date fund. Né? Então, bastante mais. Né? Então, provando que a estratégia com uma alocação 100% em ações, diversificando 100% em ações, é mais lucrativa no longo prazo, coisa que isso aqui a gente já sabia, né? O grande ponto é o risco, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Um ponto importante que ele também coloca é por que os títulos falham no longo prazo, né? Principalmente lá fora, tá? Porque o retorno médio dos títulos fica em torno de 0,95%, o retorno real, né, depois de descontada a inflação, enquanto as ações internacionais renderam 7% ao ano de maneira real, né, depois da inflação. O risco no longo prazo desses títulos também é em torno de a variância, na verdade, o risco, né, o quanto que esses investimentos oscilam nos títulos aumenta 2,3 vezes no longo prazo, enquanto as ações diminuem em torno de 25% no longo prazo. O que isso significa, tá? Para que você entenda de maneira mais clara. Vou até trocar aqui. Isso aqui significa que se eu tenho um título público, isso aqui vale para o Brasil também, tá? Isso aqui não é diferente. Se eu tenho um título público investido, menos o Tesouro Selic, tá? Pensa no IPCA+, tá? No título pré-fixado, de médio prazo, longo prazo. Quanto maior o prazo, até maior isso funciona. E eu tenho ele a médio e longo prazo, a tendência é que esse título varie mais do que no curto prazo, porque vai ter aumento da taxa Selic, redução, inflação para cima, inflação para baixo, então ele vai variando muito conforme eu tenho ele na minha carteira, tá? No curto prazo ele varia pouco, no longo prazo ele varia mais. As ações são o contrário, funcionam de maneira oposta. No curto prazo, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vejo muita variação nas minhas ações. Agora, o oposto acontece no longo prazo. Quando eu tenho elas por 5, 6, 10 anos, o que eu começo a ver é quase que uma linha que oscila pouco no longo prazo. Ou seja, elas reduzem, é como se elas reduzissem a volatilidade delas quando eu tenho elas por mais tempo. Proteção contra a inflação, que é o próximo ponto aqui. Existe uma correlação quase que negativa dos títulos com a inflação. O que isso quer dizer? Quando eu tenho a inflação, quase não, é uma correlação negativa de fato. Quando eu tenho inflação positiva, os títulos vão render de maneira negativa, né? Então, é isso que o estudo está mostrando. Tivemos inflação na economia, os títulos vão perder valor. Enquanto as ações internacionais, o que elas têm é uma correlação neutra com a inflação. Então, tem inflação, elas não vão nem subir, nem descer, ou pelo menos isso não tem correlação. Tá? Elas vão para cima, vão para baixo, elas não são influenciadas pela inflação. É isso que o estudo ele está dizendo, e é mais ou menos isso que você quer, né? Em períodos inflacionários, você não quer que os seus investimentos eles percam valor. Então você tem uma nova definição, né? O que eles estão dizendo aqui é que tem uma nova definição sobre esse assunto. Né? Você tem ações e títulos que antes significavam segurança, agora você tem ações domésticas e ações internacionais que significam a nova segurança, né? A verdadeira proteção. Tá? Então ele está dando aqui, eles estão mostrando pra gente que ações internacionais, ações fora do seu país, significam muito mais diversificação e proteção do que os títulos públicos do próprio país, né? Então tem menor correlação com o mercado doméstico, proteção contra choques, acesso a diferentes ciclos econômicos, preservação do poder de compra real e maior potencial de crescimento no longo prazo. Porém, tem algumas coisas aí para se considerar, né? Por exemplo, primeiro, a estratégia simplificada é essa aqui, né? Então 33% ações e 67% ações lá de fora, é isso aqui que eles colocam. Manter isso constante ao longo de praticamente toda a vida, o que minimiza, inclusive,
até vieses, né? Porque você, às vezes a gente fica, né? Mas e agora? A gente vai aumentar um pouquinho, vai reduzir, vai aumentar? Constante ao longo de toda a vida é o que o estudo sugere. Minimiza até vieses de ação. Agora tem alguns desafios a se considerar que são muito difíceis, né? Dentro desse estudo e dentro da vida prática, que é a volatilidade de curto prazo vai ser muito grande. Você está 100% alocado em ações, por mais que seja um pouco doméstico e 70% praticamente lá de fora, você vai ter volatilidade considerável dentro do seu portfólio. Então não é simples também de ter uma estratégia desse tipo. Vai ser necessário muita disciplina em momentos de queda, em momento que todas as ações, às vezes todo o mercado está caindo, ainda mais num momento em que tudo está muito globalizado, né? Talvez a gente até viva um cenário um pouco diferente do que já foi algum tempo atrás. É necessário uma educação sobre uma nova educação, uma nova percepção sobre o risco real e sobre esse risco que é percebido, né? Porque nos seus títulos públicos você não percebe a volatilidade, mas ela existe. Nas ações você percebe o risco, mas talvez ele não exista, porque no longo prazo ele é muito menor. E a flexibilidade na estratégia de saque da sua aposentadoria. É muito mais inteligente que na sua aposentadoria você não pense em ter um salário como se fosse o do INSS. É muito mais inteligente que você pense quanto que eu ainda tenho acumulado e a partir do quanto eu tenho acumulado eu faço os meus saques, do que eu só pensar que eu vou ter 5 mil reais todos os meses na minha aposentadoria. Isso, para quem pensa em viver de renda, isso não funciona e não vai funcionar. Certo? Então é muito mais inteligente pensar em algo mais adaptável. Deixa eu voltar para cá. Então, eu vou deixar o estudo para vocês na descrição aqui do vídeo. Espero que tenha feito sentido tudo que foi falado. É claro que isso aqui é um estudo para o mercado global, né? Caminhando mais ali para o mercado americano também. Para o mercado brasileiro, tem alguns pontos que a gente pode discutir sobre esse assunto, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque esse aqui também já está ficando até um pouco extenso demais, tá bom? Então, um grande abraço para você. Se você quiser discutir mais talvez sobre a sua carteira em específico ou sobre o seu planejamento financeiro, você pode acessar também o link que eu vou deixar na descrição para que você seja contatado por mim ou por alguém da Ballast e a gente marque uma reunião, tá bom? Um grande abraço para você e tchau, tchau.